Todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Antes que nós comecemos a exposição da noite, né, vamos fazer uma prece. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e também junto aos amigos espirituais, aos mentores dessa casa, que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos orientando, que nós possamos atingir os nossos objetivos desta noite, quer de encontro ao ensinamento cristão contido no Evangelho, com o auxílio das obras básicas de Kardec, que nos traz essa nova visão, que nós possamos, assim, estar empenhados nesse aprendizado, absorvendo esses ensinamentos, para que nós possamos criar consciência cada vez mais dessa necessidade, da nossa evolução, de olharmos para frente, de um objetivo que, embora esteja muito distante de nós, mas que nós já conseguimos ter ciência que precisamos alcançar essa meta. E nós contamos sempre com o auxílio do plano maior, com o auxílio dos mentores, dos missionários divinos, que estão sempre nos auxiliando, e nós, de nossa parte, vamos perseverando nesse caminho. Que assim seja. Bom, o tema de hoje eu escolhi a lição 43 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, né? Com a psicografia do Chico Xavier, que chama Consultas. Bom, e como vocês sabem, eu sempre tenho aqui o versículo, né? Que o Emmanuel coloca no começo, e depois ele vai discorrendo sobre esse versículo. E nesse versículo, que está lá em João, capítulo 8, versículo 5, ele fala o seguinte: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Muito bem. Esse versículo, obviamente, é daquela passagem conhecida da mulher adúltera, né? E que apresentaram a mulher a Jesus, né? Não que quisessem um julgamento, uma autorização dele nesse sentido. Muito pelo contrário, né? Eles queriam testar Jesus, na verdade, né? Essas perguntas eram capciosas, eram maliciosas. O objetivo da pergunta era fazer com que ele caísse em contradição e que fosse preso, né? De um lado ou de outro, ele iria ser prejudicado, né? Então essa era a razão da pergunta, né? Mas por que isso, né? Porque Jesus, desde que começou a vida pública dele, naqueles 3 anos, ele começou a incomodar aquele pessoal, né? Aquele pessoal, os poderosos, né? Os sacerdotes, os fariseus, os escribas, aquele pessoal todo que estava numa zona de conforto, e ele, logicamente, estava vendo Jesus como um empecilho, né? Aos seus objetivos, que era de poder, né? De dominação daquele povo ainda muito ignorante, né? E Jesus era a pedra no sapato deles, né? Então Jesus estava mexendo com eles, então a coisa era bastante complicada, e Jesus, logicamente, teria que saber sair dessas situações, né? Porque por várias vezes eles fizeram isso, né? Tentaram confundir Jesus com essas perguntas para ver se ele caía, né? Se ele iria contra ou a favor, e qualquer das duas respostas ele poderia ser prejudicado. Então eles viam aí a oportunidade de incriminar Jesus, né? Com essas perguntas, com o objetivo de prendê-lo mesmo, né? Tá certo? Aí continua Emmanuel lá dizendo o seguinte: várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino, né? Jesus, obviamente, sabia disso tudo. Ele conhecia qual era o
que movia aquelas pessoas, né? Qual era o interesse, né? Logicamente Jesus já sabia tudo isso, né? Mas, com o espírito elevado que era, o espírito puro, ele não demonstrava temor, não demonstrava fraqueza, né? Muito pelo contrário. Quando ele falava, suas palavras eram firmes, né? Eram incontestáveis, porque não havia argumento para rebater as suas palavras, né? Então as palavras ficavam muito fortes, né? E vinham desarmar aquele pessoal, né? Com aquelas intenções, eles ficavam atônitos, sem saber também o que contra-argumentar com Jesus, né? Além do que, Jesus, logicamente, tinha todo o respaldo divino, né? Porque ele veio assim, missionário, né? Nesse grande trabalho de trazer ou de implantar a lei de amor entre nós. Então, ele era o enviado divino, né? Tá certo? E, logicamente, essa expressão do Emmanuel, cheia de sabor divino, é justamente isso, né? Ele vinha respaldado por Deus, na verdade, né? Então, era um grande trabalho que levou muito tempo para ser implantado até a sua encarnação, né? Mas, de fato, aconteceu e produziu os efeitos que queriam, né? E gostariam. E o Emmanuel continua lá. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do mestre, né? Então, veja, é uma situação como a dele, que se encontrava numa adversidade, naquela situação. Nós também nos encontramos muitas vezes nessas situações, né? E nós, geralmente, não lembramos de Jesus, né? Nós queremos resolver a nossa maneira, né? E Jesus, dentro do Evangelho, foi muito forte os seus exemplos, os seus ensinamentos, e nós devíamos nos basear nisso, né? Estar cientes desses ensinamentos, para que nós pudéssemos também, com o seu gesto, ter tranquilidade para resolver nossos problemas, não reagir de forma assim, inconsequente, né? É o que nós geralmente fazemos, né? Então, veja, esse gesto de Jesus, como é nessa passagem, que a gente vai ver mais adiante, mostrou o quê? A calma, a tranquilidade, a serenidade que ele tinha para lidar com as situações, né? Então é isso que a gente deve ter em mente quando a gente vai também resolver os nossos problemas, ter essa calma, né? Para que a gente possa buscar a melhor solução, tá certo? Na preparação aqui dessa exposição, eu encontrei um trecho que eu vou pedir licença para ler, porque, que parece, é um trecho de um site católico, mas eu achei tão interessante que eu achei que devia ser lido aqui, né? Ele fala o seguinte: olha, a pergunta que fazem a Jesus apresenta um dilema difícil de resolver. De fato, era difícil, né? Deve escolher entre cumprir a justiça e dar uma sentença de morte ou violar a lei, né? Então ele tinha que escolher uma coisa ou outra, é o que esperavam aquelas pessoas, né, que estavam aí provocando ele, né? Então a vida dessa mulher depende da decisão de Jesus, mas também está em jogo a própria vida de Jesus, porque que pode ser acusado de incitar uma grave transgressão, né? Além daquela situação ficar na mão dele, se ele mandava apedrejar ou não, tinha a própria situação dele, né? Porque se ele é a favor do sacerdote daquela situação, ele estaria transgredindo contra a sua própria conduta, contra a sua própria pregação que ele pregava, né? Seria uma contradição da parte dele. E se ele fosse contra, né, haveria aí também incitar também a parte dos romanos, né? Então tinha os dois lados ali que podia incriminá-lo, né? No trecho aqui ele continua falando: essas pessoas fingem ter uma deferência com Jesus, aparentemente reconhecendo a sua autoridade moral. Mas logicamente não era isso, né? Era um fingimento mesmo, né? Para pegá-lo em suas palavras e depois julgá-lo duramente por elas.
Mas o mestre desmascara a sua hipocrisia com calma, sem se alterar. Enquanto os ouve, começa a escrever com o dedo no chão. Então você vê que eles fizeram a pergunta e ele não deu bola. Ele agachou e começou a rabiscar qualquer coisa ali na terra, né? Este gesto mostra Cristo como legislador divino, uma vez que, de acordo com a Escritura, Deus escreveu a lei com seu dedo em algumas tábuas de pedra, quando dos 10 testamentos, né? Dos 10 mandamentos, perdão. Jesus, portanto, é o legislador, é a justiça em pessoa. Então Jesus não viola a lei, mas não quer que ela se perca o que ele procura, porque ele veio salvar o que estava perdido. Sua sentença é justa e inapelável. Aí ele se dirige àquele pessoal e diz: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Então veja, depois que ele falou essa frase, né, ele chamou aquele pessoal à consciência, né? Vocês também não têm pecado, e quem não tiver, que atire a primeira pedra, né? Tanto que eles foram soltando as pedras e se dispersaram, né? Mas ele continua falando aqui: mas como pode uns pecadores cumprir a lei e punir essa mulher? Olhe-se cada um a si mesmo e coloque-se na presença do tribunal do seu coração e da sua consciência e será forçado a se confessar um pecador. As palavras de Jesus estão cheias da força da verdade, que desarma, que derruba o muro da hipocrisia e abre as consciências a uma justiça maior, a do amor, que consiste no cumprimento pleno de todo preceito. A reação do Mestre, que é a justiça em pessoa, é impressionante. Em nenhum momento saem de sua boca palavras de condenação, mas de perdão e misericórdia, com uma suavidade que convida gentilmente à conversão. É quando ele se dirige, depois que aquele pessoal foi embora, ele se dirige à mulher e pergunta, né, cadê seus acusadores? Ela fala, foram embora, então eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais, né? Então, continuando aqui na lição do Emmanuel, ele continua falando o seguinte: os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida, né? Então, Jesus, na sua passagem, com todos os seus ensinamentos, seus exemplos, ele tentou deixar para a gente um código moral, né? Que a gente pudesse compreender melhor a própria vida, né? Logicamente que isso demorou a acontecer, né? Porque ele estava numa hora em que havia muita ignorância, né? E passado mais de 2000 anos, a gente ainda continua sem entendê-lo, né? Mas a gente ainda progrediu um pouquinho, né? Então, a gente, em cima desses ensinamentos, a gente tenta compreender a vida e compreender o nosso semelhante também, né? Então, veja, por que isso? Para que a gente pudesse aceitar as pessoas, né, como elas são, né, sendo indulgentes, sendo benevolentes, né? Ou seja, desenvolvendo essas virtudes que ainda estão muito cruas dentro da gente, né? Nós precisamos dar vazão a essas virtudes, né? E, logicamente, por outro lado, combatendo os nossos vícios, os nossos defeitos, né? Então, seguir a Jesus é vivenciar o que ele ensinou, né? Essa que é a verdade, né? Embora a nossa imperfeição seja ainda tamanha e atrapalhe bastante, né? Mas esse é um tipo de um exercício que precisamos fazer a cada segundo da nossa vida. Então, se ainda nós agimos muito timidamente, esse exercício vai fazer com que a gente chegue um dia à perfeição, né? Logicamente que isso ainda está muito distante, né? Mas é perseverando, é insistindo, né? Nisso é que nós vamos conseguindo, certo? E, logicamente, como é que a gente faz isso? Prestando atenção nas situações que a gente vivencia, né? Na relação com o nosso próximo, né? Então, em todas nessas situações, nós precisamos lembrar de Jesus, dos seus ensinamentos, para que a gente possa ir melhorando a cada momento, a cada encarnação, para que a gente possa um dia chegar lá na frente à perfeição, né? Continuando lá no texto, ele fala o seguinte: o homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício, né?
Então, veja, essa é uma questão que a gente muitas vezes quer resolver da nossa maneira, porque pelo nosso orgulho a gente acha que sabe tudo, né? Não precisa de auxílio de ninguém, né? Então a gente não recorre a Jesus muitas vezes por puro orgulho, né? Porque a gente se considera o bom, né? E quer resolver a nossa maneira e muitas vezes a gente quebra a cara, né? Porque se a gente tivesse sincronizado com as lições do Evangelho, né? Onde a base maior estão lá as lições de Jesus, né? A gente resolveria com mais tranquilidade os próprios problemas, né? As nossas questões, tá certo? Continuando, Emmanuel fala, Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Você não precisa pagar nada para ele não aparecer para você um auxílio, né? Está lá de graça. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O Mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção, né? Então, veja, é naquele momento bastante difícil que a gente tem que realmente buscar oração, buscar o auxílio, né? Rogar que a gente possa ser auxiliado naquele problema específico, né? Perante as nossas dificuldades, que a gente possa aquietar no nosso coração para que a gente possa reunir as condições necessárias para resolver aquilo, né? Por mais difícil que seja o problema, né? Então a gente teremos que buscar essa orientação no Evangelho, né? O mais importante é que a gente possa criar o hábito do Evangelho no lar, que é muito importante a gente fazer o Evangelho no lar uma vez por semana, né? Reunir a nossa família, ou quem esteja disposto ali a fazer o Evangelho. E fazer o Evangelho no lar é uma coisa bastante simples, né? E a gente, com isso, tem esse contato semanal e com o Evangelho, ou lendo um outro livro, ou da própria obras básicas, um livro subsidiário, né? Espírita, que a gente vai reunindo essas lições, a gente vai tendo esse contato, né? Com o Evangelho, e a gente vai, com isso, crescendo, né? Além do que, o ambiente da nossa casa vai melhorando, né? Esse relacionamento também, né? Porque a gente, buscando isso, pelo menos semanalmente, a gente está sempre cercado dos bons espíritos, e o nosso ambiente sempre está propício para o entendimento, para a compreensão, né? Evitando as dissensões, as brigas, essa coisa toda, né? Discutir por qualquer coisa, né? Ele continua falando o seguinte, frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, o que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio, né? Então é aquilo. Os problemas, muitas vezes, a gente tem que resolver dentro da lei, da legislação que nós mesmos criamos, né? Que os homens criaram, né? E essa legislação é falha, mas é como manda a lei, a gente tem que resolver dentro daqueles parâmetros, né? Agora, isso não impede que a gente possa consultar o Evangelho, Jesus, né? Fazer a nossa prece, para que a gente possa resolver aquilo com uma melhor orientação que possa vir através de uma intuição, de uma inspiração, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente, né? A gente vai resolver o problema dentro da lei terrena, mas isso não impede que a gente sempre busque a Jesus, né? Bom, a lição de Emmanuel termina aqui, né? Mas eu queria dar aqui mais um outro lado, né? Então eu volto aqui no versículo que ele fala: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu pois, que dizes, né? Então veja, Emmanuel baseou-se nesse versículo para nos mostrar que as dificuldades impostas neste mundo têm a sua solução quando buscamos pelas lições e exemplos de Jesus e tudo mais que herdamos com a sua sabedoria, né? Então veja, então volto a falar,
Esse versículo lembrou aquela lição da mulher adúltera, né? Então, Jesus sabia que se tratava de uma armadilha, né? E ele, com tranquilidade, naquele gesto de se abaixar, escrever na areia, ali na terra, ele deixou o pessoal meio em suspense, né? Enquanto ele meditava que a resposta ia dar, né? Quando ele vira para ele e fala: quem dentre de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, ele desarma o pessoal e acaba aquela confusão, né? E a mulher fica viva e tem uma nova oportunidade, né? Que é dada por ele mesmo, né? Então, essa lição também nos mostra um outro lado, né? A questão do julgamento, né? A gente não pode julgar ninguém com severidade mais do que a nós mesmos, né? E outra, nós precisamos, que moral temos nós para julgar o outro, né? Nós que também somos tão falhos, né? Mas a gente está sempre de olho no defeito do outro, não nos nossos, né? Aquele lá, você vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no seu olho, né? Então a gente precisa sempre estar ciente disso também, né? Não julgar para não sermos julgados, né? Isso também lembra uma outra passagem que Jesus também ia cair numa armadilha, que foi aquela questão do imposto, né? Perguntar para ele se era justo pagar o imposto a César, né? Aí que Jesus, muito sabiamente, pediu a moeda e perguntou: de quem que é essa inscrição aqui, né? De César. Então ele falou aquela frase célebre também: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus, dentro da sua pureza, dentro da sua inspiração, ele sabia sair disso e deixava o pessoal sem o que falar, né? Não tinha o que falar, porque eles esperavam duas respostas e ele vinha com uma terceira, né? Certo? Então aqui, vamos fazer uma comparação entre a lei mosaica e os ensinamentos de Jesus, né? Na lei mosaica havia a punição severa para os atos de adultério. Essa era a lei. Não tinha nenhuma assim, alguma chance, alguma compreensão. Era a morte e acabou, né? De uma forma bastante cruel, que era apedrejamento, né? Mas no ensinamento de Jesus, ele vem com o perdão, né? E a possibilidade de uma nova vida, né? Então veja, Jesus começa a inaugurar uma nova era, né? Que é a compreensão, que é perdoar, né? Para que as pessoas tenham uma nova chance, uma nova vida, né? Até porque Deus, dentro da sua misericórdia, nos dá tantas chances quantas forem necessárias, né? Nós podemos errar o que for, mas Ele está sempre dando uma nova oportunidade para que a gente possa se reerguer, né? Na lei mosaica também, a conduta é baseada no legalismo, ou seja, está na lei, acabou, não tem colher de chá, como diz, né? Está na lei e não tem apelação, né? Mas no ensinamento de Jesus, a abordagem é baseada na compreensão. Então, ele vem difundir que devemos compreender as pessoas, né? Devemos ter um outro olhar sobre isso, né? Na lei mosaica também, a morte por apedrejamento como decreto, era da lei, né? A morte tem que ser nesses moldes, né? Mas no ensinamento de Jesus, ele vem com a frase: quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Então ele chama as pessoas à consciência, né? Vocês também são pecadores, como é que vocês vão matar uma pecadora? Nós somos todos pecadores, né? Não tem ninguém aqui que é santo, não é isso? Olha, também tem uma outra relação dentro dessa situação, quanto ao aspecto, o julgamento humano e a compaixão divina, né? Então, veja, quanto ao aspecto, havia uma inflexibilidade. Não havia jeitinho, não havia nada, não havia conversa. Eles eram inflexíveis, né? No julgamento humano, a coisa era rigoroso e punitivo. Quer dizer, a lei era rigorosa e tinha que ser morta mesmo, estava na lei, não tinha como, né? Mas na compaixão divina há a flexibilidade, né? Há sim a compreensão, né? E a misericórdia, né? E a misericórdia
que já vem de Deus, né? Isso já é uma coisa que Jesus já trouxe, né? E Jesus ele é bondoso e misericordioso infinitamente, né? Então ele já vinha com essa nova visão, né? Dentro dessa situação tinha um aspecto do resultado esperado. Qual que era o resultado esperado, né? No julgamento humano era condenação, não tinha outra saída, né? Mas dentro da compaixão humana havia a reconciliação, né? Então veja, não havia, teria sempre que ter uma oportunidade, porque as pessoas têm que ter uma segunda chance, né? Para nós aqui, para Deus isso é infinito, né? Ele nos dará quantas chances foram precisas, né? E também havia um enfoque, né? Dentro do julgamento humano, seria focado no passado da pessoa, né? Ela errou, agora está condenada, né? Mas dentro da compaixão divina, não, ele teve o futuro e o potencial. Ou seja, o passado ficou para trás, né? Você tem um futuro onde você pode se regenerar, você pode mudar, né? E você tem o potencial para essa mudança, né? Que é a consciência, né? Como Jesus falou, que ela fosse, né? Que ele também não ia condená-la, que ela fosse e não pecasse mais, né? Certo? E também tinha lá um outro aspecto que seria qual o papel de Jesus nisso tudo, né? Dentro do julgamento humano, ele era esperado como juiz, ele ia condenar ou absolver ali, só que ele ia se complicar se fizesse uma coisa ou outra, né? Mas dentro da compaixão humana, ele foi o agente do arrependimento, quando disse a eles, quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra, né? Aí todos caíram se arrependendo, né? Porque viram que também eram tão pecadores quanto, né? E a nova vida foi a oportunidade que ele deu à mulher que ele pudesse, que ela pudesse se regenerar, né? Diz algumas publicações que ela realmente tomou um outro rumo e fez muita caridade, né? Então mudou totalmente de vida, né? Bom, e partindo aqui para as conclusões, né? Vamos falar um pouquinho das conclusões. Então, a passagem bíblica transcende o seu tempo e inspira o valor do perdão no cristianismo. Então, veja, essa passagem simples, que poderia ser uma coisa tão simplória mesmo, né? Não, ela marcou, né? Ela transcendeu aquele tempo, né? E inspirou o valor do perdão, né? Então já era a mensagem de Jesus já fazendo esse efeito, né? De ficar permanente entre nós, que era o perdão aos inimigos ou o perdão às situações comuns da nossa vida, né? Às vezes acontecem as coisas simples e a gente é incapaz de perdoar, né? Que dirá o inimigo. A história fortalece o princípio de não julgamento e misericórdia que Jesus ensinou. Então, veja, também tinha já vinha inspirando que você podia tratar a coisa de uma outra forma, sem esse julgamento, né? Essa coisa assim, dura, né? Sempre julgando, condenando, né? Sem qualquer outra oportunidade, né? Então, o não julgamento e a misericórdia de uma nova oportunidade, uma nova chance às pessoas, né? Como Jesus havia ensinado. Simboliza a transição do rigor da lei mosaica para a lei de amor e da graça, né? Então, veja, existia, já estava havendo essa transição, quer dizer, todo o trabalho de Jesus já vinha fazendo um efeito, já estava mudando aquela situação, né? Que era largar o rigor daquela lei, que ela logicamente não ia durar para sempre, né? Para que a lei de amor fosse implantada, né, de fato, né? Então começava ali essa transição, né? Revela o papel do amor e da compreensão nos relacionamentos humanos e na comunidade de fé, né? Então, uma coisa que eles não tinham, que era muito pouco amor e compreensão nenhuma, né, passa a ser também agora notada, né? Que as pessoas possam ter mais amor e mais compreensão entre elas, né? Então isso vai fazer com que
a gente possa ir melhorando as nossas relações, a nossa comunidade, né? Muitas vezes começando na própria família, né? Então é esse exercício que eu me referia no começo, que a gente tem que ir praticando aos poucos, né? Embora a gente às vezes sinta muita dificuldade, mas é necessário que a gente faça esse esforço, né? E terminando aqui, ele fala que permanece como uma lição eterna de que, diante dos erros, há sempre espaço para a redenção, né? Então, é o que nos dá Deus, né, na nossa vida, diante dos nossos erros, dos nossos múltiplos erros, nós temos sempre a oportunidade de voltar aqui e nos regenerarmos, né, de pagar aqui os nossos débitos, né? Então é uma coisa que já vem lá do alto, né? E nós hoje que temos consciência das vidas sucessivas, então é uma coisa que a gente começa a perceber com maior naturalidade. Eu acredito nisso. Então que a gente erra, logicamente que eu falo, na próxima encarnação pode deixar que eu não vou errar, né? Não é bem assim, nós temos que aproveitar a encarnação aqui para diminuir esses erros, né? Embora Deus nos dê muitas oportunidades, às vezes a gente larga a mão disso e a gente se complica, porque aí vem uma nova encarnação com outros compromissos, então a coisa pode ficar bastante complicada. Então, nós temos que aproveitar que hoje nós estamos dentro de uma doutrina consoladora como é a nossa, né? E reveladora, né? E que a gente possa ter ter na mão esse tesouro, né? E a gente cada vez mais aproveitar dessas lições, né? Bom, era o que eu tinha para hoje. Então nós vamos encerrando por aqui e nós vamos passando aqui para a nossa segunda parte, que são os passes, né? Então eu pedi para quem fica aqui no salão que a gente possa aproveitar esse momento para vibrar pelas pessoas que nós conhecemos, que estejam doentes, vizinhos, ou alguns amigos, né? Esse é o momento que a gente possa pensar nelas, aproveitar o ambiente, né? Ao mesmo tempo que nós estamos colaborando com a sala lá dos passes. Depois a gente retorna aqui para o nosso encerramento.